Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. É com enorme satisfação que eu venho aqui, nesse vídeo, fazer os comentários, as questões objetivas da prova de auditor de controle externo, auditor público de contas, para o concurso do TCE Paraíba, cuja banca foi a banca CESP. Nosso objetivo aqui é comentar as questões, identificar eventuais recursos, certo? Os que são mais seguros e os que não são tão seguros assim. Beleza? Vamos lá. Então, tá aqui. Vamos comentar agora as questões de AFO e direito financeiro. Foram 100 questões, aqui deram 100 questões total de prova. Só dessas duas matérias deu mais de 10, deu entre 15 questões aproximadamente. Aí eu dar uma pausazinha aqui, fazer uma propaganda rápida aqui do meu livro. Né? O meu livro foi lançado no final do ano passado, dezembro, certo? Está tendo uma boa repercussão junto aos alunos. Né? Está totalmente atualizado para tudo que aconteceu em 2018. Né? Tem questão discursiva, tem questões objetivas. Quem quiser saber mais, procure os vídeos específicos que falam do livro. Vamos avançar. Então, questão 20. A Constituição Federal prevê expressamente o princípio orçamentário. Quando ele fala expressamente, pessoal, pode vir de duas formas. Ou vem o nome do princípio, ou vem o artigo que dá sustentação ao princípio. Aí vamos lá. O princípio da programação, ele foi criado no livro do autor James Giacomoni, Orçamento Público, da editora Atlas. Então ele não está na Constituição, ele é um princípio doutrinário. Então ele não pode ser. Princípio da participação nem existe. Princípio da uniformidade também é um princípio, mas é um princípio também doutrinário. Está no livro do Giacomoni. Exclusividade. Esse é o gabarito, por quê? Porque na Constituição, entre os artigos 165 e 171, que trata da parte orçamentária, certo? 170, porque 170 e 171 é controle, então do artigo 165 até 169, que trata de orçamento, você tem lá a seguinte vedação. É vedada a inclusão de matéria estranha na LOA, certo? Ressalvada a autorização para abertura de créditos suplementares. Então, o princípio da exclusividade ele está na Constituição Federal. E o princípio do orçamento bruto, ele é princípio, mas ele só está na Lei 4.320/64. O gabarito é letra D e eu concordo com a banca. Beleza? Eu concordo com a banca. Vamos avançar. Anexo de metas fiscais que integra o projeto de LDO. Aqui ele fez uma jogada. Ele misturou atribuições da LDO com conteúdos que integram o anexo de metas fiscais da LDO. Então vamos analisar a questão de forma objetiva. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E, todas essas alternativas que eu circulei agora, elas são atribuições da LDO, mas não foi a pergunta dele. A pergunta do examinador foi: qual desses itens consta no anexo de metas fiscais? É a avaliação dos regimes previdenciários. Logo, só pode ser letra C, concordo com o gabarito da banca. Próximo, operações especiais. Quando se fala de operações especiais, a gente tem que lembrar que operações especiais é um dos 3 tipos de ação. Então, existem 3 tipos de ação: atividade, projeto e operação especial. O que é que projeto e atividade têm em comum? Eles geram um produto. O que é que projeto tem de característica que não tem atividade? Um projeto ele é limitado no tempo, ele amplia a atuação governamental. O que é que tem atividade que não tem no projeto, já que ambos geram um produto? A atividade é contínua no tempo e mantém a atuação governamental. E o que é que operações especiais têm que não tem nada a ver com isso aqui? Operações especiais não têm a pretensão de gerar nenhum produto. Operações especiais é neutra em relação ao ciclo produtivo. Diante de tudo isso que eu falei, a única opção que vai bater aqui é a letra B de bola. Porque as outras, você vai ver com base no que eu falei, que ou vai ser atividade ou vai ser projeto, mas não vai ser operação especial. Vamos para a próxima questão. 23. A respeito do ato de limitação de empenho decorrente do acompanhamento da execução orçamentária. Aí vamos lá. Letra A. Cabe ao Poder Executivo definir os critérios? Não. Isso aqui é definido na LDO. A recomposição das dotações, objeto do ato de limitação, depende de restabelecimento
integral da receita? Não. Inclusive, isso aqui é uma das coisas que eu exploro bem no meu curso online. Um dos vídeos do meu curso online explora, o exemplo que eu uso é, ele deixou de arrecadar 100, mas só recuperou 70. Ele espera o 100 ou já consegue desbloquear a dotação com 70? Resposta, ele consegue desbloquear com 70, porque a recomposição é parcial, proporcional. Por isso que aqui está errado. A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos previamente vinculados. Falso. Por quê? Porque se eu bloqueio um recurso que era da saúde, quando eu desbloqueio e ele era vinculado, ele permanece vinculado à saúde. Letra D. É vedada a limitação de despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente. Verdadeiro, esse é o gabarito. O referido ato pode ser publicado em qualquer momento da execução a critério do Poder Executivo. Não é a qualquer momento. Ele tem prazos e limites, ou seja, se ocorrer uma frustração ao término de um bimestre, cada poder vai ter até o 30º dia, ao término do bimestre, certo? Até o término do bimestre, ou seja, dia 28 de fevereiro foi detectada uma frustração de arrecadação. Cada poder vai ter até 30 de março para fazer o bloqueio das suas dotações. Então não é liberado. Então a letra E também está errada. Concordo com o gabarito da banca, letra D. Próximo. Com relação aos conceitos básicos, aos procedimentos de inscrição, a execução fiscal e a contabilização da dívida ativa na Fazenda Pública, assinale a opção correta. A execução da dívida ativa é requisito básico para o recebimento de transferências voluntárias. Esse foi o gabarito oficial e eu vou discordar e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente fala de ficar impedido de receber transferência voluntária, e tem a ver com receita, a gente vem para o artigo 11. Ó. O artigo 11 diz que é requisito essencial da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Só que a vedação de ficar impedido de receber transferência voluntária é só para imposto. Onde eu estou querendo chegar com isso? Eu concordaria com a questão se a questão tivesse dito que essa dívida ativa era dívida ativa de imposto. Porque a dívida ativa de imposto, ela guarda, certo? As mesmas características do imposto. Ou seja, hoje a dívida ativa do imposto, hoje que eu digo, desde 2016 para a União e desde o início de 2018, graças a Deus, para os estados e municípios, ou seja, essa página já foi virada definitivamente. Então, hoje, em 2018, para qualquer ente da federação, a dívida ativa de imposto é classificada na conta 1.1, receita corrente, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Porque a dívida ativa de imposto, ela continua sendo imposto. Ou seja, como é que eu vou ficar impedido de receber transferência voluntária se eu estou deixando de cobrar uma dívida ativa, que é uma dívida ativa, por exemplo, de uma receita de aluguel? Sendo que o aluguel, ele não entra no artigo 11, ele não está na cobertura do artigo 11. A cobertura do artigo 11 é para o tributo. E as vedações do parágrafo único do artigo 11 é para imposto. Então, como é que uma dívida ativa de aluguel vai ganhar esse codão? Ela não ganha. Então, o gabarito oficial foi letra A, mas eu discordo. A ocorrência do fato gerador da obrigação é suficiente para a inscrição da dívida ativa. Não. Você deve apurar, certo? E deve verificar o direito líquido e certo da União para inscrever o título executivo de dívida ativa. A unidade gestora é responsável? Não. Quem escreve são os órgãos específicos. No caso da União, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nos estados e municípios, geralmente, são as Procuradorias Gerais do Estado ou Procuradoria do Município, em parceria com as Secretarias da Fazenda. Então, está errado. A inscrição de crédito na dívida ativa deve ser contabilizada como receita. Essa aqui eu gostei de ter cobrado essa questão, porque eu vejo muitos alunos ali me perguntando, professor, inscrição da dívida ativa é exceção ao regime misto, é exceção ao regime de caixa da receita. Eu falei, cara, isso não existe mais. Isso deixou de existir há muito tempo com o novo plano de contas. Eu já disse isso há muito tempo atrás, eu já parei de dizer isso porque isso não tem nada a ver. A gente tem que evoluir. Então, o que eu quero dizer com isso? Inscrição da dívida ativa, e isso foi cobrado, eu estou falando isso aqui porque isso pode ser cobrado em outra prova. Você vai ver uma questão mais à frente, que foi cobrada uma questão agora no TCE Paraíba, que quem fez a prova, se preparou usando a prova do TCE Pernambuco como base, acertou. Então, o que é que eu tenho para te dizer? Isso que eu vou falar agora caiu no TCE Pernambuco.
A inscrição da dívida ativa é fato permutativo e é extra-orçamentário. Não tem nada a ver com receita. Porque para um item ser considerado receita, seja orçamentária, seja extra-orçamentária, tem que haver entrada de recurso financeiro. E na inscrição da dívida ativa isso não acontece. Então a inscrição da dívida ativa não tem nada a ver com receita, é apenas um fato permutativo. E somente os créditos de natureza tributária podem ser inscritos em dívida ativa. Falso. Aí você vê que a letra E, ela entra em choque com a letra A, porque olha, o artigo 11 da LRF fala de tributos. Ele não fala de todas as receitas. E a dívida ativa não tributária, será que ela gera as mesmas consequências por artigo 11? Eu entendo que não. Por isso que eu discordo do gabarito preliminar da banca, letra A. Então essa questão, que é a questão 24, no meu entendimento ela deve ser anulada. Como é que eu vou anular ela, professor? Você vai citar a resposta da letra A e você vai puxar o artigo 11 da LRF dizendo que a dívida ativa ela não está abrangida por esse artigo. A não ser que fosse a dívida ativa de imposto, coisa que não foi dita na questão. Questão 25, foi fácil isso aqui. Basicamente, vem a fixação, vem a programação financeira, empenho, liquidação, pagamento. Aqui, sem estresse. 26. Se o limite da despesa com o pessoal previsto na legislação for ultrapassado, a indicação das medidas corretivas ou a serem adotadas devem ser demonstradas aonde? Resposta, relatório de gestão fiscal de dado. É o relatório da LRF que cuida dos itens, dos indicadores de gestão fiscal, dentre eles a despesa com o pessoal. Questão 27. Se determinado órgão público precisar adquirir equipamentos novos, necessários à execução de uma obra, equipamentos novos, para não ter problema, a despesa correspondente será classificada como resposta investimento. E se fosse equipamento já em uso, aí seria inversão financeira, mas como é novo, seria investimento. 47, muito fácil. Eu acho que nem é de AFO, nem de direito financeiro, eu acho que é de controle externo. Mas como eu me senti atraído por essa questão, eu trouxe ela para cá. O envio do projeto de LDO compete a quem, pessoal? Compete ao presidente da República, que o encaminha para o Congresso Nacional. Fácil. Isso aqui a gente vê na aula de abertura dos nossos cursos de orçamento. Qualquer curso de orçamento meu, aula de abertura, você tinha acertado essa questão, que é facílima. Agora você vai ver que nessa segunda parte, que faz parte de AFO, a coisa, digamos assim, o caldo entornou. As questões ganharam um elevado grau de complexidade. Eu considero que a primeira parte da prova, direito financeiro, foi mais light, certo? AFO, primeira parte foi mais light. Nessa segunda parte, que eu acho que a segunda parte que ficou sem direito financeiro, as questões eram no nível mais elevado. Vamos analisar. Essa 52 já é uma que eu achei difícil. Eu vou ser bem honesto. Eu achei difícil a 52. Vou explicar por quê. Porque realmente para 52 você teria que ter uma leitura exaustiva do livro do Giacomoni. Vamos analisar aqui. A anualidade orçamentária exige que o orçamento deve ser aprovado antes do início do exercício financeiro, evitando que a lei nova possa atingir fatos passados. Primeiro que o objetivo não é esse. E a anualidade orçamentária, ele diz que o período de execução do orçamento, ele não fala de aprovação. O período de execução do orçamento deve coincidir com o exercício, com um exercício. Esse exercício pode ser o exercício civil, certo? Pode ser um ano, só recapitulando, deve coincidir com um ano. Esse um ano pode ser o próprio exercício civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou pode ser um outro método. Por exemplo, nos Estados Unidos vai de 1º de julho a 30 de junho. Pode ser. Estou falando isso porque no TCE Pernambuco houve uma alteração de gabarito do CESP quanto a isso. Então, anualidade não quer dizer, quer dizer que é um exercício. Mas não quer dizer que esse um exercício vai coincidir com o ano civil. Pode coincidir com o ano civil, pode ter uma outra amplitude. Amplitude que eu digo, um outro marco zero e fechamento. Então a letra A está totalmente errada. A letra B, que foi o gabarito, diz o seguinte: de acordo com o princípio da unidade, os programas e projetos devem ser estabelecidos em um único sistema ou método orçamentário, ainda que não haja unidade documental. Esse aqui eu confesso. Olha, isso aqui com certeza está no livro do Giacomoni, deve ter sido copia e cola, muito difícil para a pessoa acertar. A pessoa acertaria por eliminação, vendo que os outros estavam errados. Vamos para a próxima. A vedação e inclusão das caudas orçamentárias, que na lei fixa as receitas e despesas, decorre do princípio da universalidade. Isso aqui também está no livro do Giacomoni, isso aqui tem a ver com exclusividade. Isso a gente vê em sala de aula e nos vídeos. Os programas de duração continuada devem constar no PPA.
estão regidos pelo princípio da programação, embora quanto à liberação de recursos, contemple a possibilidade de que a despesa não esteja antecipadamente prevista. Falso. Você só pode iniciar uma despesa se essa despesa está previamente incluída na LOA. Não tem exceção. Então, para eu executar uma despesa, esse crédito tem que estar aprovado e incorporado na LOA, seja na própria LOA, seja por meio dos créditos adicionais. Outra coisa que eu diria que essa questão está errada. O princípio da programação, ele tem a ver com planejamento, tem a ver com detalhamento e tem a ver com programas de trabalho. Tudo bem que os programas de trabalho também, que os programas de governo estão no PPA. Mas a maioria dos princípios está aplicada basicamente à LOA. E, no meu entendimento, o princípio da programação ele também está aplicado apenas à LOA. Tá bom? Então, aqui, vou ficar errado. Segundo o princípio da não vinculação, a receita derivada dos impostos, lei específica não poderá tratar de várias espécies de incentivos fiscais relativos a atributos diversos e, ao mesmo tempo, cuidar de matérias afins. Primeiro que o princípio da não vinculação não tem nada a ver com isso. O princípio da não vinculação visa dar flexibilidade ao chefe do executivo para ele ter uma gordura, para ele aplicar onde ele quiser. Não tem nada a ver com tratar a lei específica que tem a ver com matéria de direito tributário. Não. O princípio da não vinculação tem a ver. Eu quero desvincular receitas de impostos para eu, chefe do executivo, gestor, ter uma liberdade maior para aplicar os recursos de acordo com o meu programa de governo. Basicamente é isso. Então, por isso que a letra está errada. Eu concordo com o gabarito, ressaltando que essa questão foi bem difícil. Questão 53. No que se refere às vedações constitucionais em matéria orçamentária, dispostas das normas gerais de direito financeiro da Constituição, julgue a opção correta. A LOA permite a inclusão de dispositivo estranho. Falso. A Constituição Federal admite a edição de medida provisória para a abertura de crédito extraordinário, para atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, desde que haja autorização prévia do Legislativo. Não precisa de autorização prévia. Errado. A Constituição Federal não veda a abertura de crédito suplementar especial, mesmo sem indicação dos recursos correspondentes e a prévia autorização legislativa. Falso. Para abrir um crédito suplementar ou especial, eu sempre tenho que indicar a fonte e eu sempre, certo, tenho que ter prévia autorização legislativa. Então, 100. Só tirar esse 100 aqui. Aí fica certo. A Constituição veda sem indicação dos recursos. Letra D. Então a letra C está errada. O início de programas ou projetos não incluídos na LOA é admitido excepcionalmente. Não é admitido. E pronto. O que é possível não está na LOA, o que não é que não é possível. O que é parecido com isso, que ele falou de prazo, mas que não é programa e não é projeto, são investimentos. Os investimentos plurianuais superiores a um exercício que devem constar no PPA ou lei que autoriza a inclusão no PPA. Mas ele não falou investimento, despesa com investimento. Ele falou programas e projetos. Então, qualquer projeto, qualquer programa só pode iniciar se estiver na LOA. Então, a letra D também está errada. E a letra E, que deve ser o gabarito, a Constituição veda aos estados e às suas instituições financeiras a realização de transferência voluntária de recursos aos municípios para pagamento de despesa com o pessoal. Beleza? Essa questão, só marcar um ponto aqui. Eu posto diariamente dicas de orçamento e contabilidade pública no Instagram. Uma das dicas que eu postei desse ano de 2018 foi exatamente essa. Foi o gabarito dessa questão aqui, 53. 54. Considerando o regime constitucional das leis que tratam do orçamento público, assinale a opção correta. O PPA tem por objetivo estabelecer a previsão da receita e fixação da despesa. Isso aqui é LOA. Em razão do princípio da eficiência orçamentária, o Poder Executivo, mesmo sem prévia autorização legislativa, pode utilizar os recursos que não tenham despesa correspondente aprovada em virtude de emenda do projeto da LOA. Primeiro, isso aqui tem a ver com a sexta fonte. Isso aqui também está errado. O que é que diz a sexta fonte? Durante o processo de aprovação da LOA, ou durante o processo de sanção da LOA por parte do chefe do Executivo, pode ser que, na hora que a LOA for para o Diário Oficial da União, para o Diário Oficial do Estado ou do município, a LOA seja publicada com a receita maior do que a despesa. Então, a sexta fonte da LOA é quando a receita é maior do que a despesa. Certo? Em virtude de uma emenda ou em virtude de um veto. O que é que acontece? Esse recurso que sobra, que é o que ele está falando aqui, ele só pode ser usado mediante crédito suplementar ou especial mediante prévia autorização legislativa. Por isso que a questão fica errada. Beleza? Então a letra A está errada e a letra B está errada.
A LOA compreende o orçamento da Seguridade Social, das entidades e órgãos vinculados à União, inclusive de todas as fundações, autarquias e empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando ele joga todas e joga empresas públicas e sociedade de economia mista, a questão ficou errada. Por que a questão ficou errada? Porque só entra no orçamento da Seguridade Social as empresas estatais dependentes. Então não é toda empresa pública e não é toda sociedade de economia mista que vai para o orçamento da Seguridade. Só as que forem independentes. Letra D, que é o gabarito, e eu vou discordar e eu vou mostrar por quê. O modelo de orçamento anual adotado na Constituição é meramente autorizativo, apesar da existência de dispositivos constitucionais que tornam obrigatória a despesa nas áreas de saúde e educação. Eu vou dizer que a letra D é a menos errada, mas ela está errada ainda. Por quê? Porque o nosso modelo hoje, federal, ele não é meramente autorizativo, ele é um modelo híbrido. Ele é um modelo híbrido porque 1,2% da receita corrente líquida é impositiva. E os 98, o que sobrou, que é os 98,8 que sobraram, são autorizativos. Então, por que essa questão está errada? Porque ela desconsiderou a emenda constitucional 86. Então, quem for fazer recurso pode alegar que essa questão, que é a questão 54, desconsiderou os efeitos da emenda constitucional 86 de 2015. E hoje, o modelo orçamentário na União, ele é híbrido. A maior parte dele é autorizativo, mas uma pequena parte dele é impositiva. Mas esse foi o gabarito preliminar. A LOA prevê a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, desde que a proposta seja aprovada por maioria qualificada. Primeiro, que aqui seria a maioria absoluta. Segundo, existe uma controvérsia. Existe uma controvérsia, mas eu vou seguir o que o CESP já falou em provas anteriores. Se, em tese, aprovasse uma LOA por maioria absoluta, não teria problema nenhum. Ou seja, admite-se o desequilíbrio na LOA se você tiver maioria absoluta. No entanto, uma posição mais conservadora vai ver o seguinte: você só quebra a regra de ouro mediante créditos suplementares ou especiais aprovados por maioria absoluta. Quando é que você vai usar créditos suplementares e especiais? Durante a execução da LOA. Então, essa visão mais conservadora, mais literal da Constituição entende o seguinte: você só consegue quebrar a regra de ouro após o orçamento estar em execução. Mas você nunca pode aprovar um orçamento que já esteja sendo quebrada a regra de ouro desde o início. Tá bom? De todo modo, aqui estaria errado porque deveria ser absoluta. Então, o gabarito realmente eu concordo que é letra D, no entanto, cabe recurso. 55. A respeito da receita pública e sua classificação, assinale a opção correta. Contribuições sociais de melhoria, assim como multas do não pagamento de impostos, classificam como receitas tributárias. Aqui está errado, porque contribuições sociais não é receita tributária. Sendo mais rigoroso ainda, a classificação mudou em 2017 e 2018. Agora não é receita tributária, é receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. No entanto, se não tivesse aqui contribuições sociais, eu não marcaria errado, porque o erro aqui realmente foi ele trazer contribuições sociais. A definição de receita pública originária inclui caução. Errado. Porque caução é uma receita extra e a receita derivada e originária, você trabalha com receitas que são orçamentárias. D, C de casa. O pagamento pelo consumo de energia elétrica e a taxa de prevenção a incêndio constitui exemplo de receita pública originária e derivada, respectivamente. Sim, porque energia elétrica é um preço público e taxa é o poder de polícia atuando. Então, no preço público é uma receita originária, no poder de polícia é uma receita derivada. Alguns alunos aqui vão alegar, mas eu entendi que ele estava pagando. Eu vi alguns comentários desse na internet. Beleza, só que é o seguinte, você está fazendo prova de múltipla escolha. E você vai ter que ver nas outras questões se tem alguma coisa mais grave. Você vai ver que não vai ter. E que realmente esse pagamento de energia realmente seria o preço público, que é tarifa, que é receita de serviço, que é receita originária. D de dado. A receita proveniente da arrecadação tributária dos estados é classificada como originária. Aqui já está errado, é derivada. O recebimento da amortização da dívida e o ingresso de recursos financeiros decorrentes de operação de crédito classifica como receita corrente? Não, capital. Então, eu fico com a letra C de casa. 56. Assinale a opção correta quanto às leis orçamentárias. Se o Poder Judiciário não encaminhar proposta no prazo previsto da LDO,
o Executivo deverá enviar para o Poder Legislativo o projeto de LOA sem contemplar os recursos destinados a esse poder. Primeiro, não existe essa previsão. Primeira resposta, não tem essa previsão. Se isso acontecesse, em tese, o que é que o Executivo deveria fazer? Porque não tem essa previsão, mas o que é que em tese ele faria? Ele deveria seguir o que está previsto na LDO. Ou seja, cada LDO vai tratar dessa situação. Como é uma situação que nunca aconteceu, certo? Não existe um artigo que trata disso, mas vamos supor que tivesse na LDO um artigo. Qual seria o artigo razoável? É que se o poder não mandar sua proposta para o Executivo vai mandar a LOA com a medida, com a projeção de receita estimada que ele passou para cada poder. Porque isso existe, viu? No início do processo, durante a fase de elaboração da LOA, compete ao Executivo colocar à disposição dos demais poderes a receita projetada para o ano seguinte, para que os poderes elaborem as suas propostas com base nessa receita. Então, o Executivo já passa a receita projetada para que cada um calcule sua proposta. O que o Executivo deveria fazer numa situação dessa é já deixar reservado o que ele projetou de receita para aquele poder e mandar, para ele também não incorrer em atraso. A LDO deve anteceder a edição da LOA, independentemente da esfera federativa, em virtude de seu caráter anual, verdadeiro. As eventuais, aí aqui só para dizer o seguinte, mas isso não acontece sempre. É o que deve acontecer. Eu não estou falando de penalidades, mas espera-se que quando a LOA seja enviada para o Legislativo, a LDO que orienta aquela LOA esteja publicada. Eu fico com a letra B e vamos olhar as outras. As eventuais alterações da legislação tributária devem ser incorporadas à LOA. Falso. Isso aqui é na LDO. O objetivo constitucional de construir um programa geoeconômico e social visando a redução de desigualdades deve ser contemplado prioritariamente na LDO. Não tem essa atribuição. Errado, ele inventou. Ao Presidente da República é vedado envio de mensagem modificativa nos projetos relativos às leis orçamentárias, subsequente ao parecer da Comissão Mista de Deputados e Senadores. O que é verdade aqui é o seguinte: é permitido. Só que aqui é o seguinte: o Executivo ele pode propor a alteração de parte da LOA. Enquanto a parte que ele pedir para alterar, não foi iniciada a votação. O que é que eu entendo que aconteceu aqui? Aqui tem um parecer, ó. Aqui tem um parecer, certo? Mas eu acho que essa questão aqui também dá para tentar um recurso. Eu vou explicar por quê. Aqui tem um parecer. Se esse parecer for o parecer final, que já saiu, certo? E já foi para votação no Congresso Nacional, realmente não tem mais o que fazer, não. Mas se for aquele parecer que está dentro da comissão, que vai votar partes da LOA, só que ainda não votou aquela parte da LOA, então nesse caso, sim, daria para dizer, certo, que o Executivo poderia propor alteração, porque a parte que ele quer alterar ainda não iniciou a votação na comissão mista. E para você votar, você tem que ter um parecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão está errada se ela entender que esse parecer é um parecer intermediário, certo? Então, realmente, a letra E está errada. Mas a letra E pode ser considerada certa se a gente considerar que esse parecer é o parecer final, depois que já foi aprovado e o parecer agora vai para o Congresso Nacional. Realmente, quando o PLOA é aprovado e vai o parecer definitivo para o Congresso Nacional, já foi votado na comissão mista tudo. Então, não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, por isso que eu acho que dá para o aluno que está precisando tentar anular essa daqui. Vai ser mais difícil essa, tá? Vai ser mais difícil, mas ele pode tentar. Acerca da despesa pública, assinale a opção correta. O empenho é o ato da autoridade competente que estabelece o cronograma de pagamento. Isso aqui não é empenho. Isso aqui é a programação orçamentária e financeira. A despesa de custeio engloba os gastos públicos com pagamento de juros e encargos da dívida. Não, isso aqui é juro, é transferências. Isso aqui é transferências correntes. Por que você está respondendo transferências correntes, professor? Porque quando o examinador usa despesa de custeio, ele está se referindo à Lei 4.320. A liquidação da despesa é o pagamento mediante a apresentação de nota que certifica a prestação do serviço ou entrega do produto. Olha, não é o pagamento. Liquidação é ateste. Isso aqui é o pagamento. Por isso que a letra C está errada. As subvenções são transferências destinadas aos programas sociais e econômicos previamente aprovados na LOA. Verdadeiro? O prévio empenho é dispensado na medida em que a legislação admite adiantamento. Não.
Sempre é necessário o prévio empenho. O que é dispensável é a nota de empenho, em alguns casos. Então, eu concordo com o gabarito da 57. Com relação à disciplina constitucional dos precatórios, assinale a opção correta. O gabarito foi letra E, mas vamos explicar de onde saiu essas questões aqui, essas opções da letra A até a letra D. Artigo 100 da Constituição. Primeira coisa. Quem tem preferência? Os débitos de natureza alimentícia das pessoas que têm mais de 60 anos, portadores de doença grave, pessoas com deficiência. Serão pagos com preferência sobre todos os demais, até o valor do triplo equivalente fixado, que no caso da União é o benefício previdenciário. Então, o maior benefício previdenciário, o teto, você multiplica por 3 vezes. Esse é o valor máximo da preferência. E você pode admitir o fracionamento. Então, você já vai ver aqui o seguinte, ó. Deve ser feita com ordem cronológica, independentemente do valor da obrigação. Aí, por que essa está errada também? Porque tem outra coisa aqui, ó. O disposto no caput não se aplica aos pagamentos de obrigação definidos como pequeno valor. Então, por que a letra A está errada? Primeiro que o que for condenação de pequeno valor não entra no regime de precatório. Então, quando ele fala independente do valor, a questão ficou errada, porque tem os de pequeno valor que não entram no sistema de precatório. Agora vem a letra, deixa eu só ver aqui o negócio. A letra D também está errada, por quê? Porque você pode fracionar, foi o que a gente acabou de ler. Então a gente já matou a letra A e a gente já matou a letra D. Vamos para a letra B. A letra B é o seguinte, quem fez a prova a nível de preparação do TCE Pernambuco acertou a letra B. Porque no TCE Pernambuco foi cobrado se os conselhos profissionais faziam jus ao regime de precatório. Negativo. Eles não fazem jus ao regime de precatório. Então, a letra B está errada. Tem uma decisão do STF que corrobora isso. Aí ficou entre a letra C e a letra E. O Poder Executivo deverá abrir créditos adicionais para saldar débito no caso de esgotamento dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios requisitados pelo Poder Judiciário. Aqui é o seguinte, não é o Poder Judiciário requisitar e o Executivo adicionar. Não é assim que funciona. A partir do momento que foi notificado daqueles precatórios, até o dia 1º de julho, por exemplo, de 2018, o Executivo deve incluir na LOA de 2019 todos os precatórios que ele foi notificado e separar recursos para isso. Então ele não vai incluir, ele não vai abrir crédito adicional para pagar mais precatório no ano que vem. Ele vai apenas cobrir, ele vai apenas se comprometer a pagar os precatórios que ele incluiu na LOA quando da elaboração no dia 1º de julho de 2018, pensando na LOA 2019. Só isso. Então por isso que a letra C está errada. Então por eliminação ficou a letra E. E questão 59. A respeito da repartição pública, a respeito da receita pública e sua repartição no sistema constitucional, assinale a opção correta. A retenção de recursos públicos atribuídos a estados e derivados de receita dos impostos é vedada à União, razão pela qual é inconstitucional o condicionamento do repasse de pagamento de créditos devidos ao governo federal. Isso aqui está errado e eu vou explicar por quê. Tudo depende. Se um estado precisa fazer um empréstimo e o banco exige que o estado tenha um garantidor e o garantidor natural do estado é a União pode exigir como contragarantia o fundo de participação dos estados ou os próprios impostos do estado. E se o estado não pagar, a União vai fazer a retenção desse valor. Por isso que a letra está errada. As parcelas do imposto de renda retidas na fonte, incidentes sobre os rendimentos pagos aos estados, lhes pertencem, incorporando desde logo as receitas correntes. Verdadeiro. Esse é o gabarito. As multas administrativas não são incluídas no Conceito de Receitas Públicas. Falso. Se entrou dinheiro em receita pública. Todo ingresso de receitas dos cofres pressupõe a sua previsão na lei orçamentária. Falso. Receitas de doações de recursos financeiros não tem como ser previstas e são receitas públicas. Por isso que a D está errada. O princípio da unidade de tesouraria implica a centralização de todo o ingresso de receitas no Tesouro para que seja contabilizado como receita provisória. Esse receita provisória que lascou aqui a questão. Por isso que está errado. Ok, pessoal? Aqui estão os meus contatos. Espero que tenham gostado da resolução das questões. 2018 chegando aí. Tamo junto. Próximas provas, a gente vai ter CGM João Pessoa, vai ter TCM Bahia, vai ter STJ, certo? E tem as preparações prévias para o TCU, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Tá bom? Então, concursos na área jurídica, para contador, para analista administrativo, tribunal de contas, pode contar com a gente. A gente vai estar aqui
focado na sua melhor preparação. Até a próxima aula, até o próximo contato. Fiquem com Deus. Boa tarde.